Parlamento Europeu vai alterar a legislação da política de pescas comum. A eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves afirma que a região deverá criar um lobby que optimize não só a forma como o esforço de pesca da frota regional opera, mas também a preservação da biodiversidade nos parques naturais subaquáticos. Até porque têm sido inúmeros os alertas lançados pela comunidade científica que apontam para as fragilidades do mar nos Açores em termos de renovação de estoques. Senhora Deputada Maria do Céu Patrão Neves, antes de mais, em nome da Justiça, também agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco para uma breve troca de impressões em torno de um dos dossiês que se tem revelado com alguma complexidade de negociação no seio da União Europeia de pescas. Pescas que estão urgentemente a necessitar de legislação e de algumas alterações profundas, não? Muito obrigada também por esta oportunidade para, através de vós, chegar mais longe. Efetivamente, neste momento, no Parlamento Europeu, temos o dossiê das pescas sobre a mesa. As propostas legislativas da Comissão Europeia foram entregues ao Parlamento no passado dia 13 de julho de 2011. A que seguiu o processo de escolha de relatores e iniciam-se agora os trabalhos. Os trabalhos estão-se agora a iniciar. Num processo de reforma, nós estamos a falar de novas regras, sem dúvida nenhuma. E novas regras, sobretudo, que combatam de uma forma eficaz os males que afetam a pesca hoje e que, no fundo, já tinham sido detectados a quando da última reforma, em 2002. E que a reforma então feita não foi suficiente para suprir esses problemas. E esses problemas têm a ver com o facto de haver, em algumas bacias pesqueiras, em relação a alguns estoques, uma sobrepesca, uma sobreexploração. Tem a ver com o facto de a frota europeia nem sempre estar adequada aos estoques que existem. E por isso, se ter que fazer aqui uma gestão mais adequada, de maneira a garantir a preservação dos recursos, que os estoques que estão neste momento em decréscimo acentuado e mesmo em risco, que se tornem saudáveis. Por isso, garantir a preservação ambiental e da biodiversidade, garantir a rentabilidade económica da atividade pesqueira, bem como a estabilidade social de todos aqueles que investem neste mesmo setor. Ora, fazer uma reforma tentando o equilíbrio entre estas três grandes vertentes, ambiental, social e económica, não é fácil. É esse o trabalho que nós neste momento temos pela frente. Um trabalho que os Açores têm que encarar de uma forma muito direta, pela sua posição geoestratégica e também pelas potencialidades que têm no capítulo do mar. É evidente, o que significa que nós nos Açores temos muito a perder ou a ganhar com esta reforma. E por isso mesmo não se admite em qualquer tipo de negligências. Temos que estar em cima do processo e temos que desenvolver todos os esforços de uma maneira concertada, como lobby, para fazer valer os nossos interesses na próxima reforma. Interesses que se prendem para já com a integração de um sistema, no fundo, económico, importante numa região ultraperiférica como é os Açores, mas, no fundo, que vai ter que lutar nos mesmos mercados onde lidam todas as frotas continentais e isto será um handicap para a região. Repara, não necessariamente, digamos assim. Eu penso que a primeira questão que se coloca aos Açores no setor das pescas tem a ver com a defesa das suas águas territoriais. Nós não podemos esquecer que nós temos muito mar, mas temos pouco peixe. E este aspecto, de qual estamos muito conscientes, nós temos que o fazer passar para a União Europeia, para perceberem que não se trata aqui apenas de dizer há tantas milhas, você já tem uma derrogação positiva, que é de não terem apenas 12 milhas de acesso restrito, mas têm 100 milhas, e pensar que todo o problema está resolvido aí, não está, porque de facto nós não temos muito peixe nessas 100 milhas. Temos que investir muito naquilo que é a proteção ao acesso às nossas águas. Temos que procurar estender o nosso espaço de acesso restrito e eu creio que neste momento a melhor estratégia, uma estratégia aliás que já é uma estratégia do PSD desde 2007 e que passa pela identificação das zonas biogeográficas sensíveis, identificá-las e depois exigir uma proteção adequada às mesmas.
Isto é, restrição total para o resto da frota europeia poder pescar nestas zonas. E estas zonas vão para além das 100 milhas. Eu acho que este é o primeiro desafio que nós temos pela frente, fechar tanto quanto possível as nossas águas. Diria que aí as instâncias regionais, e nomeadamente a Assembleia Legislativa Regional, poderia ter um papel importante, uma vez que tem, digamos, autoridade e competência para legislar nessa matéria, a criação dos parques ambientais poderia ser um começo, digamos, de sensibilização da União Europeia? Tudo que seja, hoje em dia, tudo que seja um argumento ambiental para proteção é um bom argumento e, por isso, essa é uma boa via. A União Europeia está particularmente sensível, e agora que estamos a falar no domínio das pescas, a tudo o que sejam proteções ambientais. Por isso, essa é sempre a melhor via para conseguir fechar as nossas águas ao acesso do resto da frota. Correndo um risco, eventualmente, tem que haver aí uma situação de equilíbrio entre a proteção ambiental e entre os interesses económicos que estão inerentes à pesca. Por isso, eu disse desde o início que nós não podemos olhar para a pesca apenas segundo a ótica ambiental. Temos sempre que olhar necessariamente nestas três óticas, ambiental, económica e social. Aliás, eu até colocaria social, económica e ambiental, ainda que eu tenha sido a relatora do relatório sobre o livro verde para as pescas, e aí defendi claramente a posição, que foi votada por larga maioria no Parlamento Europeu, defendi claramente a posição que nós não devemos tentar hierarquizar as três vertentes, ambiental, social e económica. E porquê? Porque se nós cairmos na tentação de hierarquizar, a tendência é vamos colocar o ambiente em primeiro lugar. E então, quer dizer, toda a atividade pesqueira vai sair fortemente afetada por esta visão unilateral do ponto de vista ambiental. E nós deixamos de ter frota pesqueira, nós deixamos de ter pescadores, e com o decréscimo da atividade da pesca, não é só um setor que é afetado, é toda a zona costeira. Nós temos que perceber que a atividade da pesca não é apenas extração, processamento e comercialização. A atividade pesqueira é uma forma de dinamizar toda a área litoral, e nós temos muita área litoral. A atividade pesqueira é uma forma também de criar cultura, gastronomia, museologia, folclore, literatura, mas também virado para o turismo, tanto o turismo náutico que se faz, desde a pesca recreio até a observação de cetáceos. É também uma abertura para a aquacultura. Quer dizer, nós não podemos ter uma visão restrita, pequenina, mesquinha da pesca. E este aspecto tem de passar. Aliás, eu espero que ele agora passe de uma forma bastante determinada na próxima terça-feira. No Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de Estrasburgo, vai a discussão uma iniciativa minha, que é chamar a atenção para a pesca como produtora de bens públicos. Isto é, uma pesca com esta visão holística da pesca, uma pesca que não interessa apenas à fileira da pesca, mas que é importante para todos os cidadãos, porque produz riqueza para todos os cidadãos. Diria que hoje, eventualmente e evidentemente, que há um conhecimento maior por parte do Parlamento Europeu das realidades que englobam toda a região, todo o espaço europeu, nomeadamente as regiões ultraperiféricas. Não tenho dúvida. Mas entre o conhecimento e a sensibilização para ações conducentes a uma melhor prática nessas regiões, e nomeadamente estamos no caso das regiões ultraperiféricas, existe hoje essa sensibilização maior na parte do Parlamento Europeu? Permita-me que recorde aqui que no ano passado, em abril, eu trouxe aqui aos Açores uma delegação oficial da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu. Aliás, tanto quanto eu sei, durante esta legislatura, e já estamos a entrar, já fizemos 2 anos e meio de legislatura, foi a primeira e única comissão oficial do Parlamento Europeu que visitou Portugal. E visitou Portugal continental e esteve 3 dias nos Açores. Comissão das Pescas. Porquê? Porque eu acredito que quanto maior é o conhecimento, quanto mais estreita é a proximidade entre aqueles que são os decisores e as realidades sobre as quais eles decidem, maior será a adequação dessas decisões. E por isso eu tive aqui nos Açores uma delegação de peso,
com 5 nacionalidades, com 10 deputados. É fato, sinceramente, raríssimo, se não único, porque as delegações costumam ser mais pequenas e com uma representatividade de 2, 3 Estados-membros, quanto muito, e por isso, com este largo espectro, eu penso que criei sensibilidades em vários Estados-membros e em várias forças políticas. Foi um pouco semear que agora espero vir a colher. Isto é, com maior conhecimento da nossa realidade, eu espero que agora efetivamente haja maior sensibilidade quando eu for apresentar aquilo que são as reivindicações da região no setor das pescas. Falou aí no conhecimento que essas pessoas trazem e a procura entre os decisores e aqueles que têm o conhecimento. Neste caso, estamos a falar de uma entidade que tem mostrado algumas vozes para alertar para certos determinados problemas. Estou-me a referir concretamente ao Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, que tem manifestado algumas preocupações e que já disse que era preciso mudar qualquer coisa na legislação de pescas. Essa comissão ficou sensível a esses argumentos? De facto, esta delegação da Comissão das Pescas foi ao DOPA, em abril do ano passado, e o DOPA foi à Comissão das Pescas esta semana. Por isso, veja, o meu trabalho é também muito o de procurar por diversos meios, estreitar estas relações. Na terça-feira passada, 4 investigadores do DOP, e com particular destaque para aquele que foi o seu diretor durante 16 anos, o Dr. Ricardo Serrano dos Santos, e também o seu atual diretor, Hélder Silva, estiveram no Parlamento Europeu, perante a Comissária das Pescas e Assuntos Marítimos, a apresentar aquilo que é a investigação do DOP no que diz respeito ao mapeamento dos fundos marítimos, à identificação dos montes submarinos como grandes oásis que importa preservar, porque realmente são áreas privilegiadas para reprodução e crescimento de juvenis e, ao mesmo tempo, ecossistemas muito sensíveis. Ora, como toda a proposta da Comissão Europeia para a nova reforma é suportada, fundamentada numa abordagem ecossistémica, e, de facto, estes são ecossistemas muito delicados, a minha expectativa é que haja uma sensibilidade que vem crescendo relativamente à necessidade de proteção destas áreas. Isso é uma matéria que seguramente envolve o esforço de todo o Estado português, mas diria que a região, nomeadamente no caso da região autónoma dos Açores, poderia ter um papel mais ativo nesta matéria? Eu peço desculpa, quase que o ia interrompendo, mas não me deixou e fez muito bem. Nesta reunião tivemos também, a meu convite, com o DOP, com a Comissária Europeia, o Secretário das Pescas, o nosso Secretário de Estado das Pescas, o professor Pinto Abreu. Por isso, veja, para também ele juntar a sua voz àquilo que são as nossas pretensões. No fundo, quando um país como Portugal, que tem uma influência limitada e que na situação em que está de assistência está numa posição de maior fragilidade, quando um país como o nosso quer fazer valer as suas pretensões, tem que criar lobbies. E por isso, se queremos efetivamente fazer valer as nossas pretensões, temos que trabalhar em conjunto. E trabalhar em conjunto significa todas as pessoas que têm uma voz nestes fóruns europeus. Claro, os deputados europeus, claro também o Governo Regional, claro o Governo da República e até os próprios setores, as associações que fazem parte, que estão integradas também em associações europeias. Temos que trabalhar em conjunto, temos que falar a uma só voz, porque só assim é que teremos força suficiente. Este seguramente será apenas um dos aspectos de um processo, de um dossiê que é evolutivo, que não é um processo estático e que vai exigir muito mais do Estado português em próximas fases da discussão deste processo. Doutora Sra. Deputada Maria do Céu Patrão Neves, em nome da Justiça TV, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para estar aqui a conversar sobre esta matéria e espero voltar a ter a oportunidade de falar sobre estes e outros assuntos que seguramente terão interesse para aqueles que nos veem na Justiça TV. Eu reitero o meu agradecimento por, através de vós, poder chegar mais longe e, sobretudo,
aproveitar esta oportunidade para criar uma maior proximidade em relação a todos aqueles em relação aos quais não posso estar presencialmente. De facto, nós temos um pouco a percepção nos Açores que a Europa é algo de distante e não é a realidade. A realidade é que nós somos parte integrante desta Europa, ela está aqui e tudo o que sejam formas de fazer passar esta mensagem que a Europa nos interessa e que nós somos parte desta Europa, programas como estes, eu agradeço realmente a oportunidade de participar neles e assim passar esta mensagem de grande proximidade, tudo o que temos a ganhar em estar na Europa e também tudo aquilo que a Europa tem a ganhar por nós estarmos nela.